dominar a física e desvendar os seus segredos. Neste problema, queremos determinar o campo magnético no ponto P1 devido a uma corrente I que passa neste fio reto de comprimento L. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Este problema é muito interessante porque vai nos permitir obter de uma forma alternativa um resultado muito importante em eletromagnetismo e também nos vai mostrar a importância de escolher adequadamente o referencial para tornar a resolução do problema muito mais simples. Vamos então começar por escolher o referencial. Eu vou escolher uma direção horizontal como sendo a direção X e vou marcá-la aqui. E na vertical vou considerar a direção Y e vou considerar o zero desta direção X aqui assim. E, portanto, como o fio tem um comprimento L, esta posição aqui será correspondente a x igual a L sobre 2 e esta posição aqui será a posição correspondente a menos L sobre 2. A direção vertical vai então ficar representada aqui assim, Y. Eu não tinha dito isso, mas P1 está aqui a meio do fio de comprimento L, por isso é que eu coloquei o Y aqui. Como é habitual neste género de problemas, vamos escolher aqui uma quantidade infinitesimal de fio que eu vou designar por DL1, que tem a direção do fio e o sentido da corrente, e vamos indicar também a posição de P1 relativamente aqui ao DL1, que vai ser dado então por este vetor que eu vou designar por R1. Como já vimos através da lei de Biot-Savart, que pode ser revista aqui, que eu vou voltar a escrever aqui assim, o campo magnético infinitesimal criado por este DL1, onde passa a corrente I, neste ponto P1, vai ser dado por este vetor que aqui está, DL, portanto será DL1 produto externo de R, que vê-se rapidamente que é um vetor que é perpendicular aqui ao plano do ecrã. Vemos imediatamente, através da regra da mão direita, que esse vetor aponta para fora do ecrã. Este vetor DL1 externo de R1 é um vetor que aponta para fora do ecrã. Portanto, isto será, vamos chamar-lhe DB1, que é o campo magnético infinitesimal resultante da passagem da corrente nesta quantidade infinitesimal de fio. Já sabemos então a direção e o sentido do campo magnético criado por este DL1, falta-nos saber a intensidade, mas já lá vamos. Em primeiro lugar, vamos ver que todos os DLs, desde menos L sobre 2 até L sobre 2, vão dar sempre um vetor que tem esta direção e este sentido, como podem observar. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um outro DL, o vetor R seria qualquer coisa assim, e o produto externo destes dois vetores novamente dá um vetor deste género. Quando eu vou ver a contribuição de cada um dos DLs ao longo deste fio para o campo magnético deste ponto, vai dar sempre um vetor que tem esta direção e este sentido. Assim, concluímos que o campo magnético criado por todo este fio onde passa uma corrente I e de comprimento L vai ter esta direção e este sentido. O campo magnético em P, que eu vou chamar em P1, que eu vou chamar B1, é um vetor com esta direção e com este sentido. Agora temos que determinar a intensidade deste vetor dB1 e somar todas as contribuições de cada um dos DLs aqui ao longo do fio. Então vamos ver para este vetor dB1. Qual é a intensidade deste dB1? Eu vou aproveitar aqui esta expressão e vou pôr aqui dB1, aqui vou pôr R1 e vou pôr aqui 1 e vou ao fim e ao cabo determinar a intensidade deste vetor DL, aqui faltou 1, DL1, R1. E a intensidade deste DL1 externo de R1, isto é, o seu módulo, é o modo DL1, e agora vamos lembrar aqui que o DL1 pode-se escrever desta forma, DL1 é a sua intensidade, que ao fim e ao cabo é dx, vezes o versor, e é o versor desta direção x. Eu vou pôr aqui x chapéu, eu gosto desta notação, podem usar i, podem usar o de x, é de x, como quiserem, eu uso esta notação dos x chapéu. Portanto, a intensidade deste produto externo há de ser a intensidade de DL1, que é dx, vezes a intensidade de R1, que é, ao fim e ao cabo, este comprimento, vamos escrever aqui R1, vezes o seno do ângulo, do ângulo mais pequeno que estes dois vetores fazem um com o outro. Eu vou pôr aqui este ângulo θ, seno de θ.
O módulo deste vetor é fácil de determinar, porque temos aqui um triângulo retângulo, em que este cateto, ao fim e ao cabo, eu posso dizer que aqui este ponto P1 está a uma altura y e que esta posição é uma posição qualquer x. O módulo deste vetor R1 há de ser igual ao quadrado desta distância mais o quadrado desta distância, tudo elevado ao quadrado, portanto será x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo elevado a 1/2. Para determinar o seno de θ é conveniente observar esta relação. Se eu tiver aqui este alfa mais θ é igual a 180, o que implica que o θ é igual a 180 menos alfa. Ora, quando eu estou a calcular seno de θ, eu ao fim e ao cabo estou a calcular o seno de 180 menos alfa. Mas se nos recordarmos, se for aqui ao meu círculo unitário ou trigonométrico, quando eu faço o seno de 180 menos alfa, eu vou obter esta quantidade aqui, que corresponde exatamente ao seno deste ângulo aqui, que é o alfa. Eu chego à conclusão que, ao fim e ao cabo, o seno de θ é igual ao seno de alfa, isto é, o seno deste ângulo é igual ao seno deste ângulo aqui, pelo que fez-se facilmente, através da definição do seno do alfa, que seno de alfa, que ao fim e ao cabo é o seno de θ, é igual ao cateto oposto, isto é, y, a dividir pela hipotenusa, que é, ao fim e ao cabo, aqui o módulo deste R1. Sendo assim, quando eu vou substituir aqui o seno de θ, substituo primeiro por seno de alfa, depois substituo por y sobre R1 e chego então à conclusão que a intensidade deste vetor produto externo, ao fim e ao cabo, como podem ver, este R1 vai cortar com aquele e eu vou ao fim e ao cabo obter aqui, vou escrever isto de forma diferente, y dx. A intensidade de dB1 vai ser dada por μ0 sobre 4π y dx, e agora vou substituir aqui o R1 ao cubo, o R1, por esta quantidade que está aqui, e, portanto, eu vou ficar ao fim e ao cabo aqui com x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3/2. Isto será a intensidade deste vetor dB1. Mas nós queremos a intensidade deste B1, que é a contribuição de todos estes dLs que eu tenho aqui, desde menos L sobre 2 a L sobre 2. Logo, o que nós temos que fazer para determinar a intensidade de B1 há de ser a integração ou a soma de todas as contribuições de todos estes dLs, que vai ser o integral, ao fim e ao cabo, deste dB1, como já fizemos por diversas vezes. Como eu estou aqui a integrar só em dx, tudo o que não depende de x pode passar para fora do integral, e eu vou então escrever. Se nos lembrarmos deste resultado, facilmente resolvemos este integral e, portanto, o valor, a intensidade de B1 vai ser dada por, isto é um bom desafio para fazerem, vamos obter então o resultado que o módulo, a intensidade deste vetor, vai ser igual. Chegamos então assim à conclusão que a intensidade do campo magnético em P1 devido a este fio de comprimento L, onde passa uma corrente I, é dada por esta expressão, esta intensidade. O vetor é perpendicular ao ecrã e aponta para fora do ecrã, e a intensidade depende da distância ao fio quando é medida na perpendicular ao fio, que é o tal Y. Depende de Y aqui e de Y ao quadrado. Agora, tinha-vos prometido que este resultado iria nos permitir determinar de outra forma um resultado extremamente importante. Consideremos então a situação em que este P1 está muito perto aqui do fio L. Isto é, a distância L é muito superior à distância Y, à distância a que estamos do fio quando medida perpendicularmente ao fio. Isto é, se eu estiver aqui muito perto do fio, se esta distância for muito menor relativamente ao comprimento do fio, para esse ponto o fio é praticamente infinito. Logo será expectável que o resultado que aqui vamos obter deverá ser a intensidade do campo magnético criado por um fio infinito. Vamos ver, quando L é muito superior a Y, esta quantidade
aqui assim vai ser muito inferior a L ao quadrado, portanto isto podemos desprezar e ficamos aqui apenas com L ao quadrado elevado a 1/2, que ao fim e ao cabo ficamos com L. O L vai cortar com aquele, portanto isto é que a quantidade aqui vai ficar 1, quando temos L muito maior do que Y, e portanto o campo magnético nestas condições, o B1 nestas condições, vai ser dado por μ0 sobre 2πy. Que, se recordarem este vídeo onde determinámos o campo magnético para um fio infinito, vão verificar que esta expressão é exatamente a mesma. Não se esqueçam do desafio de chegar desta expressão a esta que aqui está. Mas uma nota importante: se fizerem uma análise idêntica a esta deste lado do fio, vamos verificar que o campo magnético, em vez de apontar para fora do ecrã, vai apontar para dentro do ecrã. Também deverá ser um desafio interessante, que é verificarem que realmente deste lado do fio o campo magnético criado por este fio vai ser assim. E que, obviamente, à mesma distância, a intensidade do campo magnético vai ser exatamente igual a isto. Bom estudo, bom trabalho!